Meus amigos, primeiro, desculpa, gente. Depois que eu olhei aqui no final da aula, eu não fiz o Y, ó. Falha minha aí. Corrigir aqui. Só fazer o Y. Acho que é a letra C, se não me engano. Então, 3x mais 2y é igual a 16. X é igual a 2. Então, 3 vezes 2 mais 2y é igual a 16. 3 vezes 2 é igual a quanto? 6 mais 2y é igual a 16. Vou passar para o outro lado, ó. 2y é igual a 16 menos 6. Então, só para matar aí o valor de y que ficou faltando. Então, 3x, x é igual a 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Vai pular o muro, então muda a operação. Então, nós temos 2y igual a 10. Por 2, y é igual a 5. Então, está aí. Ficou faltando x igual a 2 e y igual a 5. Vamos só fazer a saideira do método da adição. Vou colocar aqui um caso. Vou escolher aqui os valores. Vou só botar aqui. E aqui menos 6. Eu queria comentar esse caso aí, que de propósito eu vou escolher o y. Por que o y? Tem uns valores diferentes, sinais diferentes. Então vamos apontar aqui a nossa escolha. Então nós temos 4x mais 3y, que é igual a 17. 3x menos 4y é igual a menos 6. Não precisa nem colocar isso aqui. Então, escolhi o y. Então, ó, 3 embaixo e 4 em cima. Aí eu tenho que fazer aquela comparação dos sinais. Então, aqui os sinais são diferentes, positivo e negativo. Então aqui os sinais têm que ser iguais. Não importa a posição, uma coluna tem que apresentar sinais iguais e a outra coluna tem que apresentar sinais o quê? Diferentes. Essa é a nossa relaçãozinha aí. Uma coluna apresenta sinais iguais e a outra coluna apresenta sinais diferentes. Esse é o contexto. Tranquilos? Então não esqueça. Vamos multiplicar a galerinha toda por 4. Então 4x vezes 4, 16x. 3 vezes 4, 12. 12y. Que é igual a 17 vezes 4, 68. Três x vezes 3, 9. 9x. Menos 4y vezes 3, menos 12y. Que é igual a menos 6 vezes 3, menos 18. Então aí eu posso agora realizar o método da adição, porque uma variável, na hora que eu for somar, ela vai desaparecer. Então se eu tenho mais 12 com menos 12, desaparece o y. Então 16x mais 9x, nós temos 25x, que é igual a 68 menos 18, 50. X é igual a 50 sobre 25.
x igual a 2. Ok? Então, descobri que x igual a 2, vou escolher uma variável. Vou escolher aqui, ou desculpa, uma equação. Vou escolher a primeira. X igual a 2. 4 vezes 2 mais 3y, que é igual a 17. 4 vezes 2, 8, mais 3y, que é igual a 17. 3y é igual a 17 menos 8. 3y é igual a 9. Y é igual a 9 sobre 3. Y é igual a 3. Então está aí os valores de x e y. Só um comentário importante. Vem comigo. Com esse método, eu resolvo qualquer equação? Resolve. Pronto. Bruno, é isso que eu queria saber. O que consiste no método da comparação e da substituição? Primeiro, comparação. O próprio termo vai comparar. Então você vai isolar o x de um lado, x do outro e vai igualar os termos. Então assim, você tem uma situação como essa. Processo da comparação. E ele só é interessante utilizar quando você tem uma letra com coeficientes iguais a 1. Então, por exemplo, você tem esse caso. Vou botar aqui. Como é que eu faço o método da comparação? Nós fazemos até conscientemente. Você observa que você tem uma letra que só apresenta variáveis de grau 1, ou de coeficiente 1. Então, nós temos uma letra aí que só apresenta coeficiente 1. Então, olha o que eu vou fazer. X mais y é igual a 12. Y é igual a 12 menos x. Então, isolei um limpo y de um lado. Aí eu pego a segunda equação, vou colocar aqui a segunda. 2x mais y é igual a 18. Então, y é igual a 18 menos 2x. Então, comparação é isso. Y não é igual a y, então 12 menos x é igual a 18 menos 2x. Pronto. Esse é o processo da comparação, que nós acabamos fazendo de forma instintiva. Só que aí eu não vou perder tempo na prova, isolar o y de um lado, o y do outro e igualar os termos. Então, por isso que é um processo que você vai resolver ele de forma instintiva. O seu instinto vai chamar esse processo. E nós veremos ao longo, não sei se hoje, na próxima aula, acredito que sim, nós vamos acabar aplicando o processo da comparação. Agora, você pegar e aplicar diretamente o processo da comparação, eu não aconselho, faça da adição. Como a substituição é a mesma coisa, é isolar o valor de x em uma expressão ou y e substituir na outra. E, sinceramente falando, a nível de cálculo, vá pelo método da adição. Melhor. Agora, existem os casos especiais, que aí nós vamos ver ao longo da situação. Tá certo? Então põe na telinha uma questãozinha que eu achei legal.
Ele pediu para resolver a questão. Foi questão de concurso que teve para médico, cardiologista, uma cidade interior, não sei de onde aí. Eu li essa questão e achei legal. Porque às vezes aquelas bancas que a gente menos espera, né, não tem noção, ele coloca uma coisa dessa. Dois x menos dois y é igual a 4. Pode trazer? Seis x mais três y é igual a 21. A gente olha assim, pô, como é que isso cai em concurso? Mas tem gente que ainda erra. E a banca ainda vacilou num ponto. Põe na telinha. Se você não soubesse fazer o sistema, era só você fazer o seguinte. Eu sei que é ruim, mas ele deu os valores de x e y, você ia testando. Se x igual a 2, y igual a 3, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 21. Aí não deu. Se x igual a 3 e y igual a 2, quando eu jogar na expressão, eu vou ter resultado 4 e 21. Então esse é o processo que nós íamos realizar. Vai trazer. Poderia sair pela resposta. Você não sabe. Por isso que às vezes as bancas gostam de colocar múltiplo de tanto, divisível por tanto, porque para você não sair pela resposta. E aí, qual é a letra que nós vamos escolher? X ou Y? Eu escolheria Y, porque nós temos coeficientes menores, 2 e 3. Então vamos fazer a setinha aqui, escolhemos o Y. Então nós temos 5x mais 21. Então, ó, esquece o sinal, só vem o número, 2 e o 3. Então aqui vem o 2 e aqui o 3. E agora, posso ir? Posso ir? Não. Não posso deixar de criar esse hábito. Aqui os sinais são diferentes. Então aqui tem que ter sinais iguais. Em uma coluna nós temos sinais diferentes e na outra coluna sinais iguais. Não esqueça de criar esse hábito do jogo de sinais. Então nós vamos. Agora sim. 5 vezes 3, 15. 15x. Menos 2 vezes 3, menos 6y. Que é igual a 4 vezes 3, 12. Então essa é a relação. 15x menos 6y é igual a 12. 6x vezes 2, 12x, mais 6y, que é igual a 42. Posso, aliás, não, devo cortar. Tem o mesmo sinal, ou tem sinais diferentes e o mesmo número, então eu posso cortar os elementos. E aí vamos somar. 15 mais 12, 27. Deixa eu colocar aqui na mesma cor. Então nós temos 27x, que é igual a 54. Então x é igual a 54 sobre 27. Então x igual a 2. Então está aí o valor de x. Beleza? Então vamos encontrar y, apesar que, se eu não estou enganado, só tem uma. Ele é tão bom, olha a telinha, o examinador foi bom, viu? Que Deus abençoe. Só tem uma resposta com x igual a 2. Então, vamos lá. Descobrir y. Eu vou pegar 6x mais 3y, que é igual a 21.
Então, x é igual a 2. Então, 6 vezes 2 mais 3y é igual a 21. Então, 12. 3y é igual a 21 menos 12. Então, 3y é igual a 9. Y é igual a 9 sobre 3. Y é igual a 3. Então tá aí os valores de x e y. Dá aquela paradinha especial para copiar. Põe na telinha. E aí, vamos marcar a alternativa de letra A, que será a nossa resposta correta da relação. Tranquilos? E aí vamos falar um pouco sobre problemas. Eu coloquei problemas tranquilos nessa primeira parte de sistema e na segunda eu apertei um pouquinho. Mas esse é o objetivo do curso. Vamos subindo os degraus. Equação do primeiro grau, eu comentei com vocês aquele quadrinho como é muito importante que ajuda. No sistema de equações nós temos esse detalhe importante. Ele sempre vai fornecer duas relações. Além de fornecer duas relações, ele vai lhe dar também dois valores desconhecidos. Então é só você se ligar. Nós teremos dois valores desconhecidos e duas relações. E aí você cuidado para você não cair na armadilha. Põe na telinha. Dá uma lidazinha rapidinho aí na questão de número 2. Então apaga aqui o quadro. Na doceira, uma consumidora comprou uma dúzia de bombons e meia dúzia de trufas e pagou um total de R$ 42. Se ela tivesse comprado meia dúzia de bombons e uma dúzia de trufas, o valor pago teria sido acrescido em R$ 6. Pode-se concluir, então, que o preço de um bombom e de uma trufa juntos é igual a... Então vamos montar a relação agora. Deixa eu botar aqui de marca-texto, fica melhor. Então, na doceria, uma consumidora comprou uma dúzia de bombons e meia dúzia de trufas e pagou um total de R$ 42. Então, uma dúzia de bombons, 12 bombons. Então, vou botar aqui, ó. X bombons. E o outro foi trufas. Poderia chamar de A e B, tanto faz, viu, gente? Então, na primeira relação, ela comprou uma dúzia de bombons, então 12x, mais meia dúzia de trufas, 6y. E pagou um total de R$ 42. Então essa é a primeira relação fornecida. 12x, uma dúzia de bombons, mais meia dúzia, 6y de trufas, e pagou um total de R$ 42. Põe na telinha. Se ela tivesse comprado meia dúzia de bombons e uma dúzia de trufas, o valor pago teria sido acrescido em R$ 6. Ou seja, é o valor anterior, quando eu falo em acréscimo e aumento, acrescido de R$ 6. Então, se ela tivesse comprado meia dúzia de bombons, então 6x mais uma dúzia de trufas, 12y, ela vai pagar R$ 48, porque foi acrescido, ou seja, foi aumentado em R$ 8. Só que aí você tem que ter cuidado e ficar atento com a maldade do examinador. Como assim maldade? Esse sistema é um sistema tranquilo de resolver. A gente pode resolver esse sistema. Põe na telinha. Só que aí você tem que ficar atento. Então pode-se concluir
que o preço de um bombom e de uma trufa juntos é igual a... Olha a saída. Eu quero saber o valor só de x ou só de y? Não. Eu quero saber o valor de x mais y. E esse sistema, não é todo sistema que permite, lógico, e esse sistema permite essa saída. Olha a saída que eu vou fazer. Eu vou somar as duas relações. 18x mais 18y é igual a 90. 12 mais 6 é igual a 18. 6 mais 12 é igual a 18. Então 18x mais 18y é igual a 90. E aí eu vou simplificar. E eu posso simplificar, só que tem que simplificar toda a equação por 18. E olha o que vai acontecer. 18 dividido por 18 é igual a 1. 18 por 18 dá 1. 90 por 18 é igual a 5. Então, sem resolver o sistema, eu descobri que x mais y é igual a 5. Então, você pode aplicar esse processo. E nesse processo, não em todo caso é permitido. Eu só posso aplicar essa relação aí, porque o mesmo valor da soma dos coeficientes de x é o mesmo valor da soma dos coeficientes de y. As somas são iguais. Então eu poderia meter mão à obra. E aí realizar esse processo. Agora, a questão ajudou. Porque ele quer x mais y igual a 5. Assim, gente, fez uma questão, e eu digo isso aos meus alunos, não assista uma aula hoje, outra amanhã. Não é legal. Assista uma aula, pare, pergunte, como é que eu poderia fazer essa questão mais rápida? Como é que Bruno consegue visualizar isso? Porque ele é professor? Não. Porque eu paro e me pergunto. Até a forma de assistir a aula, não vá assistir nas aulas correndo, assista uma, treine as questões de novo, refaça, isso ajuda bastante. Porque aí se você errar, você volta. Pô, errei por causa disso, olha o que eu errei. E você ainda tem a vantagem que vocês podem voltar, assistir cada aula 3 vezes. Então, pô, essa questão eu não acertei. Vou lá, como é que ele fez? Ah, isso aqui que eu errei. E aí começa a ficar fixo na mente, pô, errei por causa disso. Eu não vou errar mais. Então, tenta sempre essa relação de ir, assiste a aula, refaz as questões, se pergunta. O nosso objetivo aqui, matemática começando do zero, é aprender essa situação de matemática e acabar com isso. Beleza? Agora, só para o desencargo, eu queria fazer um comentáriozinho aqui, uma dica, que eu não falei ainda. Por exemplo, a primeira relação, se você quiser, e é legal ganhar tempo, se você conseguir visualizar um número que divida todo mundo ao mesmo tempo, você pode simplificar a equação. Desde que esse número divida a galerinha toda. E quem é a galerinha nesse caso? O 12, o 6 e o 42. Então, vamos dividir todo mundo por 6 aí. 12 por 6 vai dar 2, 2x. 6 por 6 vai dar 1. 42 por 6 vai dar 7. Então eu posso utilizar essa expressão, em vez de trabalhar com 12x mais 6y igual a 42. Então sempre que você conseguir visualizar um termo que divida todos os coeficientes da equação, simplifique. Então, por exemplo, a outra é a mesma coisa. Todos os números aí, eles dividem por 6. Seis por 6 dá 1. 12 por 6 dá 2. 48 por 6 dá 1. E aí veja que se eu somar 2x mais x, 3x, y mais 2y, 3y, 7 mais 8, 15. E aí dividindo eu vou chegar no mesmo valor de x mais y igual a 5. Então, use esse processozinho que eu acho que vai ajudar vocês na nossa caminhada. Então, observou, dá para simplificar?
joga mão à obra, simplifica. Beleza? Então deixo esse desafio para vocês. Vamos só marcar a questão. Põe na telinha aí. Letra D. Se eu não me engano, essa questão foi da Sesgran Rio ou da FCC. Não falha a memória agora, mas acho que foi Sesgran Rio. Então, letra D aí é igual a 5, a nossa respostazinha correta. Tranquilos aí, meus amigos? Vem comigo. Vamos, né, ir para o próximo bloco. Você descansa, vai no embalo. E vamos fazer a terceira questão e mais questões sobre o sistema de equações. Então não sai daí, eu te espero no terceiro bloco.